O valor do conhecimento e da sabedoria. Este será o título da nossa última lição do quarto trimestre de 2022 da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos na lição de número 13, a última lição desta revista que o Senhor está nos dando a oportunidade de finalizar. Veja que nós falamos sobre como viver no mundo à luz da Bíblia. Foram 12 lições até agora, sendo ministrados pelo Senhor a respeito de como honrá-lo em um mundo que rejeita as Escrituras, que não vive mais de acordo com o que o Senhor quer. Eu fui muito trabalhada pelo Senhor durante estas 12 lições e eu espero que você também tenha sido, você professor e você aluno que está aqui, ou você professor que pôde ser instrumento do Pai aí na sua congregação, na sua classe de adolescentes. Eu espero que o Senhor tenha trabalhado em vocês. Esta última lição, ela está para ser ministrada de forma presencial no dia 25 de dezembro, que é um dia de Natal. Então, provavelmente não haverá aula da IBD aí na sua congregação no domingo. Pode ser que tenha durante a semana ou que você tenha a oportunidade de finalizar esta lição por meio do WhatsApp, com um áudio, com um vídeo, enfim, eu não sei de que forma você fará este final, mas eu espero que você consiga, né, que você possa fazer pelo menos um resumo, caso não haja aula presencial na sua congregação, para que os seus adolescentes possam entender primeiro o título do que nós trabalharemos nessa lição, que é muito importante, é fundamental que eles entendam, e também para que eles possam conseguir finalizar esta revista. Aproveitando que nós falamos de Natal, eu quero desejar a você, aluno e professor que está aqui me assistindo, um Feliz Natal. Que o Senhor Jesus possa receber de você e da sua família adoração, louvor, agradecimentos pelo fato de que um dia ele, o Filho de Deus, se encarnou, se fez carne, o Verbo habitou o mundo, ele entrou na história da humanidade, tudo porque ele desejava nos salvar. Olha só que privilégio, que nós possamos adorar ao Senhor e celebrar a vida dele neste dia 25 de dezembro. É claro que muito provavelmente o Senhor não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é apenas uma data simbólica, é uma comemoração. E nós, que somos alvos desta graça imerecida que é Jesus, que deu acesso a nós, que somos gentios, e deu também, né, não só o acesso, mas o direito de sermos chamados de filho, de tornarmos irmãos de Jesus por meio de adoção, que nós possamos celebrar esta data. Amém? Também aproveito que é a última lição do nosso trimestre e também a última lição do ano de 2022, para desejar a você e a sua família um abençoado 2023. Nos encontraremos, né, falando aí na lição do primeiro trimestre do próximo ano, continuarei gravando vídeos. Quero agradecer, né, aproveitar que estamos aqui fazendo agradecimentos e desejando a vocês felicidades nestas datas comemorativas. Quero também agradecer a oportunidade que você que está aqui me assistindo me deu de fazer parte do seu estudo, né? Do seu plano de aula para a aula que você leciona na IBD. Fico muito feliz por cada visualização, por cada like, pela sua inscrição aqui no meu canal e por cada comentário. É sempre uma alegria poder responder cada um de vocês. Então, pela última vez neste ano, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, que caso você não seja inscrito e está pela primeira vez aqui, bom, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e, por favor, inscreva-se aqui no canal e caso você queira, deixe o seu comentário, será uma alegria poder te responder. Bom, feitas estas considerações, vamos entrar na nossa aula? O Senhor tem muito a falar conosco hoje a respeito do conhecimento e da sabedoria. Então veja só, a nossa leitura bíblica, ela está lá no livro de Daniel, no primeiro capítulo. Nós leremos, né, você aí na sua classe, não há tempo de fazermos essas leituras aqui, nesta pré-aula, mas nós leremos agora na lição 13, Daniel 1, versículos 3 ao 7 e 17 ao 20. E a nossa mensagem, que é o nosso versículo-chave, está registrada em Provérbios 2 e 6. E nos diz assim: é o Senhor quem dá sabedoria, e a sabedoria e o entendimento vêm dele. Que maravilha, não é? Os objetivos da nossa lição são: primeiro, mostrar que Deus é a fonte e também o doador de toda a sabedoria e de todo conhecimento. Segundo, demonstrar o valor que as Escrituras dão à sabedoria. E terceiro, ensinar que todo conhecimento e talento humano podem ser úteis na obra de Deus. A nossa introdução, vamos descobrir, começa da seguinte forma.
Vivemos em uma sociedade que valoriza o conhecimento. Constantemente, novos recursos tecnológicos são criados, profissões são transformadas e descobertas são feitas. Veja que a todo momento nós somos desafiados a aprender alguma coisa. E em cada fase da nossa vida nós precisamos aprender coisas novas, tanto para o trabalho como para a convivência social. Então nós veremos hoje o que a Bíblia fala sobre o conhecimento e sobre a sabedoria. Aqui no Vamos na Hora de Aprender, o primeiro tópico diz assim, que Deus é a fonte de todo o conhecimento, de toda a sabedoria e conhecimento. Reflexões sobre a busca do conhecimento e sobre o desenvolvimento da sabedoria estão em toda a Escritura. E aqui eu quero comentar um pouco com você a seguinte observação. É muito comum que nós ouçamos na nossa sociedade que fé e razão são coisas distintas, opostas, que elas se repelem. Desde o Iluminismo, mais ou menos final do século XVII, início do século XVIII, houve um boom na questão da ciência e houve uma distinção, uma cisão entre ciência e religião. Se nós pensarmos, por exemplo, em povos antigos, os egípcios, era muito comum que a pessoa responsável pela adoração aos deuses, pelas preces, ou seja, os sacerdotes, também fossem os responsáveis pelo desenvolvimento da ciência, ou seja, pela cura, né, por fazer os remédios, por criar ali formas, estratégias de ajudar pessoas que estavam com problemas emocionais, porque os problemas emocionais não são algo novo, né? Nós lemos na Bíblia algumas pessoas que foram atormentadas, que tiveram problemas emocionais. Então, geralmente os sacerdotes, que eram religiosos, né, no caso estavam ali executando funções religiosas, eles tinham também a função de desenvolver a ciência do seu povo. E foi assim por um longo período, né, por um longo período na história da humanidade. Até que com o Iluminismo decidiu-se, né, muitos estudiosos resolveram romper com a igreja, romper com as religiões e fazerem com que a ciência fosse um canto e com que a fé fosse outro. Né? Que, inclusive, mais do que isso, eles quiseram criar a ideia de que elas eram coisas distintas. É por isso que hoje é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que a fé está no coração e que o conhecimento está no cérebro. É uma forma de menosprezar a nossa fé, de dizer que nós só acreditamos na fé em Deus, na Bíblia, nas manifestações da glória de Deus por conta do nosso coração, por conta da nossa emoção. Quando que, na verdade, ser uma pessoa cética, uma pessoa que não crê em nada, é o mais valorizado na nossa sociedade, que é absolutamente científica, que ama a ciência. Nós vimos agora recentemente, em todo esse período que nós passamos aí de isolamento, quanto as pessoas queriam que a ciência lhes trouxesse respaldos. Agora veja que a ciência é uma coisa muito nova. A ciência como uma deusa é algo muito novo, né? Na nossa sociedade. Antigamente as coisas aconteciam diferentes. Mas o que é mais importante para que nós, professores da classe de adolescentes, deixemos bem claro a eles? Que a Bíblia não está apática à transformação que o conhecimento gera. A Bíblia ela registra personagens que foram conhecidos por conta dos talentos na área do conhecimento que o Senhor deu a eles. É o próprio caso de Moisés. Veja que o Senhor nunca pediu que o seu povo fosse um povo ignorante. O caso de Israel, que era o povo escolhido, e nós, enquanto igreja, que somos o povo adquirido, segundo o apóstolo Pedro, em nenhum momento o Senhor pede que nós sejamos ignorantes, que nós sejamos apáticos ao conhecimento, ao aumento da sabedoria. Muito pelo contrário, toda a Bíblia nos ensina a buscar o conhecimento. Por exemplo, aqui nós temos Provérbios capítulo 9, Provérbios 9 e 10, onde Salomão nos convida a ser sábios. Ele diz que para sermos sábios é preciso temer a Deus, o Senhor. E que se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Antes, ali no 2,6, que foi o que nós lemos, ele vai nos dizer que é o Senhor que dá a sabedoria, mas que toda a sabedoria e entendimento vem do Senhor. Mas por que ele estava falando, então, que já que existe sabedoria, que existe conhecimento, por que é Deus que dá? Salomão estava nos ensinando que toda a sabedoria que existe no mundo, que todo o conhecimento que aqui há, foi dado pelo Senhor. Então, o homem não pode bater no peito, lá a partir do século 17, 18, e dizer que ele é o grande transformador, é a grande pessoa, sabe? Assim, até ali a humanidade tinha chegado, né? Estava ali
em pé, tinha produzido toda a ciência que nós temos acesso ali até o século XVII e XVIII, e então o ser humano resolveu que ele estava apto, pronto, para não depender mais de Deus e para criar uma ciência que fosse completamente rompida com o Senhor. Tudo que Salomão fala sobre sabedoria e conhecimento, tudo que ele nos convida a buscar, a ciência só humana, né, a ciência com bastante aspas, ela reprova. E é isso que nós vamos entender. Eu até grifei aqui que o conhecimento não é um conceito contrário à fé de Deus. Saber das coisas, estudar determinadas áreas, não significa que você está pecando. Por muito tempo houve, né, estas frases foram soltas e foram criando em nós uma ideia de que ninguém precisava estudar. Eu me lembro de ouvir o meu pai contando sobre um momento que a igreja viveu ali antes dos anos 2000, de que o mundo vai acabar na virada do milênio. Então ninguém precisa estudar, vamos se dedicar só à igreja, vamos saber só das coisas de Deus, vamos estudar só teologia. E tudo isso é contrário à palavra de Deus. Sabe por quê? Continuando aqui, nós vamos ver no terceiro parágrafo que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram 4 jovens que estavam no reino do sul, né, ali em Judá, que foram levados para a Babilônia porque eles tinham boa aparência, não tinham nenhum defeito físico, eram inteligentes, eram instruídos, em algumas versões da Bíblia vai dizer que eles eram instruídos em toda a ciência ali de Israel, e também eram capazes de servir no palácio. Eles eram de linhagem real lá em Israel. Então, quando Nabucodonosor invade, né, a Israel, e no caso o Reino do Sul, ali em Jerusalém, ele pede que seja levado o que Israel tem de melhor. E Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, estavam entre o que Israel tinha de melhor. E eles não só tinham acesso e eram instruídos em todo o conhecimento de Israel, como a partir do momento que eles são levados para a Babilônia, a Bíblia vai nos dizer que Deus deu conhecimento a eles a respeito de toda a ciência que existia na Babilônia. Então veja só como a Bíblia não é contrária à ciência. Daniel e seus amigos, eles tinham todo o acesso à ciência que existia em Israel, e agora, depois de estarem na Babilônia, eles tiveram acesso a todo o conhecimento, a toda a ciência que existia na Babilônia. Lembrando que a Babilônia, neste período, era a nação dominante, né? Era o que os Estados Unidos ainda são para nós hoje, essa potência mundial. Não só no sentido bélico, no sentido de armas, no sentido de conquistar outros povos, mas também no sentido da ciência. O povo que estava em alta, né, o povo que era ali a potência mundial, eles eram muito conhecidos por conta dos avanços que eles conseguiam na ciência. Porque como eles subjugavam os outros povos e conseguiam o dinheiro dos outros povos, os povos precisavam pagar muito a eles, por ter acesso ao dinheiro, por ter valores, eles conseguiam fazer pesquisas melhores. E é claro que o avanço da ciência sempre está envolvido com valor monetário mesmo, com investimento, com pesquisa. Os pesquisadores, eles estão sempre em busca de pessoas que os ajudem, com empresas que, me fugiu a palavra agora, como que fala, enfim, que enviem recursos para que eles possam pesquisar. No caso, lá na época da Babilônia, na época de Daniel e dos seus amigos, isso já acontecia. Então a Babilônia, quando eles chegaram lá, era a potência mundial e a referência em toda a ciência e sabedoria da época. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram acesso a todo o conhecimento que lá existia. Olha só, quando o rei Nabucodonosor, depois do treinamento que eles passaram de 3 anos, chamou eles para que eles fizessem uma prova oral diante do rei, a Bíblia vai dizer que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros rapazes que lá estavam. Mais do que isso, do que todos os outros sábios adivinhos da Babilônia. Tanto que Daniel e seus amigos vão conseguir cargos, posições de destaque na Babilônia. Com este registro, nós entendemos que Deus não limita o seu povo do conhecimento, que o Senhor não quer que nós sejamos tapados, sabe, idiotas. Claro que não. Conhecimento e fé não são coisas distintas. O conhecimento que Daniel tinha não se limitava à esfera humana. E aqui que entra o fato do conhecimento e da sabedoria virem de Deus. Todo o conhecimento que Daniel tinha não estava limitado aqui ao humano, ao físico, ao terreno. Ele tinha intimidade com Deus e uma vida de oração. Daniel é a prova de que alguém que estuda muito não precisa só estudar e se esquecer de Deus. Daniel era alguém que tinha acesso a toda a ciência, ao mais alto local, né, de estudo, de desenvolvimento de ciência. Daniel tinha acesso.
ele tinha acesso aos melhores livros, porque ele estava em Babilônia, no centro do mundo daquela época. Ainda assim, ele era um homem temente a Deus, que não abandonava a sua fé e que alimentava a sua fé. Ele estava sempre em oração. Daniel, além da sua profissão, exerceu sua vocação ministerial e foi um grande profeta. Deus deu a Daniel visões, Deus revelou a Daniel coisas que ainda não aconteceram. Deus revelou aqui no nosso tempo, em 2022, ainda não aconteceram algumas das coisas que o Senhor revelou a Daniel tantos e tantos anos antes de nós. Então veja só como ele foi um homem usado por Deus e recebeu acesso a todo conhecimento e a toda a sabedoria, mesmo sendo temente a Deus. Então não são coisas opostas à fé e à ciência. Aqui no segundo tópico, nós vamos ver que a Bíblia mostra o valor da sabedoria. Uma das características da sabedoria é que ela vem acompanhada da prudência e do bom senso. Nós não devemos buscar adquirir a sabedoria e a inteligência só porque elas valem mais do que o ouro, né? Nós também devemos entender que conhecimento e sabedoria geralmente, ou precisam, né, tem que nos levar a Deus, nos dirigir, nos mostrar o caminho de Deus. Eu gosto muito de ler estes livros que ex-ateus escrevem, dizendo que quando eles chegaram no lugar mais alto, ou quando eles chegaram ao fim de suas pesquisas para provar, para tentar mostrar que não existia Deus, o Senhor os encontrou. Eu acho tão lindo estes testemunhos, estes registros que alguns dos maiores ateus que o mundo já teve, o próprio caso do Lewis, mostrando que o Senhor os alcançou, que no ápice ali no ápice da ignorância, no momento em que eles estavam mais céticos, o Senhor os alcançou e mostrou a eles que toda a sabedoria e todo o conhecimento vem dele, porque ele é a fonte. Olha só que bênção, que graça é saber disso. É entender que ser cristão não é ser tapado. Não! O fato de nós crermos em Deus, o fato de nós crermos no sobrenatural, não nos torna pessoas medíocres, pessoas pequenas, pessoas de mente limitada. Não! Nós cristãos, precisamos parar de abraçar estes rótulos que são lançados sobre nós, de que nós não gostamos de ciência, de que nós não temos acesso à ciência porque cremos. Eu tenho estudado nos últimos meses, da metade do ano para cá, o Senhor tem me dado direcionamento para estudar mais a apologética. E a apologética é uma das áreas da teologia, né, que se estuda a defesa da nossa fé. E quanto mais eu estudo, mais feliz eu fico de saber que existem comprovações. Muitas vezes a ciência não sabe responder algumas coisas e nós podemos comprovar a existência de Deus. É claro que talvez você vai me dizer, Damaris, o importante é ter fé. Sim, só que às vezes a nossa fé balança. Às vezes os adolescentes, quando estão ali crescendo, né, na maturidade, desenvolvendo uma maturidade espiritual, aprendendo a confiar em Deus, eles são tão abalados pelo que eles recebem na escola, nas aulas de biologia, de ciência, de filosofia, que a fé deles estremece, porque ela ainda não está bem embasada. Então, receber o conhecimento que a apologética nos dá é uma das formas mais fáceis e claras de fazer com que os nossos adolescentes não tenham, né, a sua fé minada pela ciência que a escola apresenta. Veja só, aqui na continuidade. A Bíblia diz que uma pessoa sábia é aquela que está sempre pronta para aprender. Que, em contrapartida, aqueles que desprezam a sabedoria e a disciplina são tolos. Então, nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é o exemplo do rei Salomão, o filho de Davi, que ele buscou a sabedoria pouco tempo depois que ele tinha assumido o trono de Israel. Ele faz uma oração, né, pedindo ao Senhor que o Senhor lhe dê sabedoria. O Senhor pergunta o que ele quer. E ao invés de pedir riqueza, sucesso, fama, ele pede sabedoria, porque Salomão era alguém que entendia que para substituir o seu pai, o grande rei Davi, ele precisaria mais do que nunca de ter de Deus a sabedoria e o conhecimento. Salomão se tornou o homem mais sábio e toda a sua fama se espalhou pelas regiões vizinhas ali de Israel. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 canções. Falou sobre a diversidade das plantas e dos animais. Autoridades do mundo ficaram impressionados e interessados com o que ele fazia, então enviavam representantes para ouvir a sua sabedoria. Nós podemos fazer como Salomão e pedir a sabedoria ao Senhor, porque ele é a fonte do verdadeiro conhecimento.
A falta de conhecimento é perigosa e pode nos causar muitos males entre o povo de Deus. É importante nós lembrarmos, por exemplo, e nós vamos falar daqui a pouco sobre homens e mulheres com capacidade que a Bíblia nos deu, mas eu quero falar de alguns que não estão aqui no ponto 3. Veja só, quando o Senhor foi usar Moisés, ele precisava de alguém que tivesse conhecimento, né, que fosse douto em todo o conhecimento daquele mundo. E Moisés era. O Senhor permitiu que Moisés crescesse na corte egípcia, e o Egito era a potência do mundo que Moisés viveu, e Moisés sabia os idiomas daquela época, né? Ele tinha acesso à escrita, ele tinha acesso a tudo que estava sendo produzido, né, naquele mundo a respeito de botânica, a respeito de linguística, a respeito de psicologia, a respeito de como treinar um exército, a respeito de como subjugar uma outra nação. Moisés teve acesso a tudo isso e o Senhor usou este homem para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mais para frente nós vamos ver o caso de Mardoqueu, por exemplo. Veja que o Senhor, o fato de Mardoqueu ser um escriba, dele ser letrado, ter conhecimento, né, ali para escrever, ter a capacidade de escrever, fez com que ele pudesse trabalhar no palácio. E por meio deste trabalho, por meio do que ele era capaz de fazer, o Senhor usou a vida de Mardoqueu de forma grandiosa. Mas não para por aí. Nós vemos, por exemplo, também o caso de Lucas, o médico que o Senhor utilizou para registrar o Evangelho de Lucas e também os Atos ali dos apóstolos, né? Que são os 2 livros que Lucas escreveu. O próprio Paulo, o Senhor usou de toda a capacidade, de todo o conhecimento que Paulo tinha para que ele fosse o escritor de grande parte do Novo Testamento. Então, o Senhor sempre usa os conhecimentos que nós temos. E é importante que existam pessoas preparadas, como Paulo era, como Lucas era, como o próprio Daniel foi, como Mardoqueu foi, como Moisés foi. Não, a Bíblia não nos ensina a repelir o conhecimento, muito pelo contrário, ela nos estimula a buscar o conhecimento. Amém? O segundo auxílio didático aqui da nossa lição, ele trouxe algumas características que eu achei bem importante de compartilhar com vocês hoje. Primeira, ali Tiago, né, capítulo 1, versículo 5, nos fala que a sabedoria que nós precisamos tem 3 características distintas. Então, primeiro, ela é prática. Ou seja, a sabedoria de Deus está relacionada com a vida, mesmo durante os tempos de provações. Portanto, esta sabedoria é um instrumento com o qual as provações são superadas. Segunda coisa, a sabedoria, ela também é divina. A sabedoria de Deus vai além do bom senso. Ela começa com respeito a Deus e nos conduz a uma vida de acordo com a orientação que o Senhor nos dá. E resulta na capacidade de sabermos distinguir o certo do errado. E o terceiro ponto é que a sabedoria, ela é característica de Cristo. Veja que pedir sabedoria significa, em última análise, pedir para ser como Cristo. E a Bíblia identifica Cristo como a sabedoria de Deus. Achei esse comentário bastante importante para que nós possamos passar aos nossos adolescentes para que eles entendam que sim, a Bíblia aborda do início até o fim, de Gênesis a Apocalipse, a respeito da busca pela sabedoria. E a Bíblia nos mostra que buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, é como buscar a Cristo. Quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu busco sabedoria, mais perto eu estou de encontrar a Cristo. Algumas pessoas não vão precisar trilhar todo um caminho como céticos para encontrar o Senhor. Mas outras vão trilhar esse caminho e vão encontrar o Senhor, porque toda a sabedoria e todo o conhecimento provém dele. Então não há como você pesquisar e tornar-se mais cético. Quanto mais você pesquisa, mais perto de Deus você está, mais convencido da fé você é. Aqui no terceiro ponto, nós vamos falar sobre o propósito do conhecimento. Veja que a inteligência, a sabedoria e o conhecimento e as capacidades técnicas que venhamos a possuir devem ser consagradas ao Senhor e disponibilizadas para o serviço do seu reino. Então agora nós vamos ver alguns homens e mulheres que serviram ao Senhor com a capacidade, com o conhecimento que eles tinham. As primeiras são Sifra e Puá, que são aquelas mulheres hebreias que eram parteiras, lá no tempo em que o Faraó havia mandado matar os meninos ali abaixo de 2 anos por conta da profecia do libertador, que ele ficava com medo quando ouvia aquilo. Pensa, o povo de Israel já era um povo que crescia muito e, além de tudo, eles estavam falando que viria um libertador. Então vamos, né? O Faraó quis se precaver e mandou matar as crianças. Agora veja que Sifra e Puá eram parteiras profissionais e Faraó ordenou que elas, as duas, matassem todos os meninos recém-nascidos na hora do parto. Mas elas temeram ao Senhor e se recusaram a fazer o que Faraó tinha mandado.
Olha o exemplo de Sifra e Puá. Elas não temeram Faraó, a autoridade do mundo que elas viviam. Elas temeram ao Senhor. Elas falaram, não, não, eu sirvo ao Senhor. Ele deu a elas a capacidade de serem parteiras. E por conta do temor que elas tinham pelo Senhor, do amor que elas nutriam pelo Senhor, elas recusaram a ordem de Faraó. E o Senhor protegeu elas dali, mais tarde, né? Protegeu elas de quando o Faraó ficou irado com elas e elas foram utilizadas, foram usadas por Deus para manter meninos vivos, dentre eles Moisés, que foi o libertador do Egito. Opa! O libertador do povo de Israel do Egito, me perdoe. Às vezes a gente vai falando quando você vê que você percebe que falou algumas coisinhas erradas. Me perdoem, irmãos. Os segundos personagens são Bezalel e Aholiabe, que eles foram usados por Deus para construir, né? Deus deu a eles inteligência, competência e habilidade para fazer todo o trabalho artístico na hora da construção ali do tabernáculo. O Senhor escolheu os dois e pediu que Moisés os chamasse para que eles fossem os responsáveis por lapidar e montar pedras preciosas para entalhar a madeira e para fazer todo o tipo de artesanato que era necessário para a construção do templo. Veja só, o Senhor podia ter dado toda essa capacidade a Moisés. Moisés já estava ali e já fazia Moisés, ou então para Arão e os filhos dele, que eram sacerdotes. Mas Deus não faz assim. Ele deseja distribuir dons entre os seus filhos para que mais pessoas participem da obra dele, do reino dele. Que o Senhor possa dar a nós, dar aos seus adolescentes, professor, que estejam dispostos a receber presentes do Senhor. Que o Senhor possa dar a eles conhecimentos específicos sobre áreas específicas. Amém? Continuando, nós temos agora Asaf. Ele era um importante músico e compositor na época de Davi. E ele foi escolhido para, juntamente com mais 2 levitas, chefiar a equipe de cantores e músicos que iriam adorar ao Senhor. A atuação dele se destaca nos episódios em que Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém. Ele continuou seu ministério até a época de Salomão. Asaf estava presente quando o templo foi consagrado ao Senhor. Ele recebeu do Senhor este ministério musical. Olha que bênção! E nós temos também aqui Urã ou Irão, né? Grande parte das versões da Bíblia que nós temos chamam ele de Irão, que ele era um artífice especialista em trabalho com bronze. E a Bíblia vai dizer que ele era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Ele era hebreu, mas morava em Tiro. E ao ser chamado pelo rei Salomão para atuar na construção do templo, ele veio imediatamente e deu grande contribuição, construindo colunas, romãs de bronze, carretas, cadeirões, pás, bacias, tudo isso dentro no propósito, né, de fazer com que o templo, o grande templo que o rei Salomão construiu, tivesse as obras mais bonitas para que fossem usadas dentro da casa do Senhor. Veja só, o que nós podemos aprender nesta última aula desta nossa revista é que o Senhor é quem dá o conhecimento e a sabedoria. E que quanto mais nós buscamos por conhecer, por ser sábio, mais próximos de Deus nós estamos. Fica aqui uma dica para você, professor da classe de adolescentes, e para você, aluno, adolescente que está aqui me assistindo, estude apologética. Pesquise as causas da fé que você tem. É muito importante que nós saibamos como defender a nossa fé, primeiramente para nós, para que nós tenhamos respostas. Às vezes nós temos algumas dúvidas e nós não buscamos solucionar essas dúvidas. Comece sendo capaz de responder qual a causa da sua fé. Por que você crê em Deus? O que te leva a crer no Senhor? É necessário que nós saibamos algumas respostas, porque quando nós somos provados, quando nós somos perguntados da causa da nossa fé, nós precisamos saber responder, conforme o apóstolo Pedro nos ensinou. Então, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir à busca pelo conhecimento, tanto você, aluno, quanto você, professor, que aqui está. Então, querido professor, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, te abençoe nesta última aula, que Ele coloque as palavras certas no seu coração, que Ele dê estratégia para que você possa apresentar esta última aula aos seus alunos. E que assim como eu e você que aqui está hoje, eles também possam sair desta aula crendo que Deus é a fonte de todo conhecimento e de toda a sabedoria que há na humanidade. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula e também o próximo ano.